Liturgia diária, 20ª semana do tempo comum. Dia 21 de agosto, quarta-feira. São Pio X, Papa, memória. Primeira leitura. Ezequiel 34, 1-11. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, dizendo-lhes: Assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentai as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaizastes a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, pastor, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor, já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presas de todos os animais selvagens por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos e não as ovelhas. Por isso, ó pastor, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Aqui estou para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, nada me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, nada me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela hora do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo, com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente em uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de me seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola:
O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide-vos também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Deus não é nosso devedor. Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é tu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? No Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola dos operários de última hora. Todo mundo sabe, em resumo, do que se trata. Um homem saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Alguns foram contratados logo de manhã. Trabalharam, portanto, o dia inteiro, debaixo do sol quente. À última hora, por volta das 5 da tarde, o patrão contratou ainda outras pessoas. 1 hora, das 5 às 6. No momento de pagar, o patrão deu a todos o mesmo valor. Um dos que aguentaram o dia inteiro de trabalho se queixa, mas o proprietário lhe disse: Amigo, eu não fui injusto com você. Não combinamos uma moeda de prata, isto é, um denário? Daí vem em português a palavra dinheiro, o equivalente na época a uma jornada de trabalho. Trata-se do salário mínimo do dia. Essa é a parábola. Mas o que Jesus quer nos ensinar com ela? Antes de tudo, temos de entender que o Senhor usa parábolas porque quer que meditemos. Qual é, afinal, a vantagem da parábola? É poder colocar-se no lugar dos personagens. Se o padre diz uma verdade em termos abstratos, Deus é generoso e dá o céu. O fiel pode até aprendê-la conceituadamente, mas é grande a chance de ele entrar por um ouvido e sair pelo outro, isto é, ficar sem fruto espiritual. Com a parábola não é assim. Uma parábola nos toma pela mão, introduz-nos numa cena, numa história. Aqui em particular, podemos escolher quem seremos,
se o patrão, se os operários da última hora. Olhando, porém, mais fundo, vemos que a parábola de hoje tem um propósito. Como se vê pela fala mesma de Jesus, o de nos colocar no papel dos operários chamados a hora-prima, que trabalharam o dia inteiro sobre o sol escaldante e se queixam de ser recompensados como os outros. Essa parábola é para todo católico que passa a vida amando e servindo a Deus. Conquista o céu, mas encontra lá um sem-vergonha que passou a vida inteira no pecado, mas converteu-se nos últimos momentos. Qual seria a nossa atitude se levássemos para o céu o mesmo homem que ainda somos na terra? De inveja? Essa é a tristeza que o Senhor nos quer ajudar a matar dentro de nós. Devemos ter consciência e alegrar-nos com isso, de que Deus, bom e gracioso, dá a certas pessoas a que não nos dá a nós. É generoso mais com uns do que com os outros, sem por isso deixar de ser sumamente generoso com todos. O invejoso compara-se com o vizinho e se entristece por ver que o outro tem o que ele não tem. Trata-se de uma tristeza realmente pecaminosa, quando é consentida, ou seja, quando se admite deliberadamente por causa das bênçãos recebidas por outros. Torna-se mais grave quando, além disso, se converte em indignação contra a Deus, por ele, o autor daqueles benefícios. A parábola nos previne, pois, contra a armadilha da inveja. Se, porventura, sentirmos uma ponta de tristeza com os bens alheios, não consentimos, antes, pelo contrário, aproveitamos para combatê-la com uma sincera ação de graça a Deus, que foi tão bom com o nosso próximo. Fujamos da inveja, como fujamos de qualquer tentação sexual, ao soar o primeiro alerta antes de haver espaço para o consentimento. Em segundo lugar, temos de reconhecer que se sentimos invejas como o assalariado de primeira hora, é porque no fundo vemos a Deus como nosso devedor e sua recompensa como o justo ordenado de nossos serviços. Ora, Deus não nos deve o céu, porque nós não o merecemos. Foi Ele que, livre e generosamente, nos prometeu dar pelas boas obras que com a sua graça tivermos feito. Se Deus dá o céu a quem trabalha só uma hora, demos graças por ele ter-se digno dar-nos o mesmo pelo nada que é trabalhar o dia todo. Todos os que entrarem no céu lá entrarão por pura misericórdia de Deus. Contemos, pois, a graça do Senhor que dá a todos um tempo para trabalhar em sua vida. Afinal, amar e servir a Deus é dever nosso, é dar o que Ele merece. Na verdade, Deus merece um amor infinito. Por isto é uma honra, uma graça, um privilégio muito grande que Ele nos tenha concedido. Ainda nessa terra, poder amá-lo e servi-lo, isso mostra a gratuidade que deve inspirar nosso serviço a Deus. Por que servirmos? É porque queremos chegar ao céu e evitar o inferno? Sim, pode ser um dos nossos motivos, mas o principal deve ser porque Ele é infinitamente bom e digno de ser amado acima de todas as coisas. É como diz aquela poesia do século XVI: mesmo que não houvesse céu, eu vos amaria. Deus é bom, e não é pelo salário que devemos amá-lo e servi-lo, mas porque Ele é digno em si mesmo de ser amado sobretudo e servido em tudo. Ainda que não houvesse nada após essa vida,
teria sido já uma grande graça e privilégio tê-la vivido para amar a Deus generosamente. Ora, se só isso já seria uma enorme recompensa, que dizer então do que sabemos com certeza pela fé? Deus tem um céu preparado para nós. É muito mais do que jamais poderemos merecer. Tê-lo como nossa herança, riqueza e descanso. Terminamos aqui mais uma liturgia diária. Aguardo você para amanhã estar rezando conosco a oração da noite, a quaresma de São Miguel Arcanjo, e para estar acompanhando nosso canal por todos os conteúdos que ainda vão sair. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações.